E olá você, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é mais um diário de estudos de um curso em milagres. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4. Então, como seria nós nos abrirmos para receber as consciências e as expansões que estão disponíveis para nós hoje. Vamos finalizar com a sessão 7 do capítulo 4, que é criação e comunicação. Vamos ao texto? É claro que, apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Tudo o que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação, ao invés de aboli-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se, e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrata. Meramente responde, de certas formas específicas, a todas as coisas que ele percebe, como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. E aqui já me vem uma colocação, né, das nossas próprias experiências, ou vou dizer das minhas próprias experiências, sobre como a gente reage, né? Eu percebi na minha vida que quanto mais eu estava separada da consciência, do ser, mais eu tinha um estado reativo. Eu fui uma pessoa muito reativa, né? Já fui uma pessoa muito reativa. Não que eu não seja hoje, né? Ainda tenho os meus momentos e talvez esse seja um dos motivos de ter passado pelo menos os últimos 6 anos, é, 6 ou 7 anos, estudando consciência, trabalhando consciência, seja por meio dos estudos do professor Hélio Couto, seja por meio dos estudos com Access, com Reiki, com constelação, todos esses lugares que vão levando a gente a soltar essa separação, né? E quando e como é fácil, e aparentemente mais natural, por incrível que pareça, e aqui é o lugar em que o ego acho que toma forma, como é muito mais fácil a gente reagir e resistir e, e usar a nossa comunicação para separação, mais separação, né? Se a gente pensar em quantas vezes a gente, num dia, se a gente escanear o nosso dia, do momento em que a gente acorda, do momento em que a gente vai dormir, o que predominantemente a gente disse? A gente disse coisas mais a ver com o ser, que é aquilo que a gente falou no capítulo anterior, né, no diário anterior, sobre alegria, sobre expansão, sobre consciência, sobre suavidade, sobre leveza, gentileza, ou a gente se comunica de forma agressiva, reativa, reclamando, ou julgando, ou, enfim, indo para o caminho do peso e não para o caminho da leveza, né? Então, essas especificidades, que podem ser muitas vezes gatilhos em nós, o que são elas? Para você, para mim, o que são essas especificidades
que tiram a gente do estado de ser e levam a gente para o estado de ego. Então, acho que essa é a primeira reflexão que eu faço nesse parágrafo. Mas vamos voltar ao texto, porque agora ele vai fazer uma contrapartida em relação ao espírito, né? Então ele diz que tudo que o ego percebe aqui é separado. Então ele é contrário à comunicação, né? Porque ele usa a comunicação para estabelecer o estado de separação em vez de aboli-lo. Vamos ver como é com o espírito, o ser infinito. Voltando ao texto. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente, a mente dele, a ela, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente, a mente dele, e vontade, vontade dele. Essas palavras estão grifadas com letra maiúscula, mente e vontade dele. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as criações dele, naturalmente se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é completamente destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total, só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a sua realidade, essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Então aqui já vou marcar essa frase. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te de que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. Vamos relaxar nisso, porque olha quanta expansão tem nessas palavras, né? Nada que é real pode ser ameaçado. E lembra que no reino não há diferença entre ter e ser. No ser, a mente dá tudo sempre. E aí eu vou pedir para vocês se lembrarem, que eu sei que você tem pelo menos alguém assim na sua vida.
pessoas generosas, pessoas que são alegres, expansivas, que simplesmente compartilham aquilo que elas são, aquilo que elas têm, aquilo que elas já descobriram, aquilo que elas já expandiram, né? Esse ano de 2023, eu tive a oportunidade de compartilhar momentos com pessoas dessa magnitude, pessoas extremamente generosas, a quem eu fui muito grata, porque todas elas me expandiram. Pessoas que não olham quem, o que e o como e simplesmente são, e quando são, compartilham tudo aquilo, né? Seja a alegria, seja é, um compartilhar de um alimento, ou não, amiga, deixa que eu pago. Não vem aqui jogar comigo. Não precisa, não deixa, vamos dividir? Não, não precisa, amiga. Eu já paguei, fica sossegada, quero só a sua companhia. Aquela pessoa que está extravasando o ser, né? Que não é sobre dinheiro, pode ser sobre qualquer coisa. Aquela pessoa que te diz: vem cá, eu vou te acolher. Você está precisando de alguma coisa? Né? Mesmo sabendo que esse precisar não é real, mas que de repente a gente requer esse ombro amigo, essa palavra, esse compartilhar de mesa, né? Esse compartilhar de conversa boa, esse compartilhar de expansão, esse compartilhar de alegria, esse compartilhar de talentos, de dons, de experiências. Então, olhe para essas pessoas que foram assim para você esse ano ou esse mês. Quem são essas pessoas? O que que elas te presentearam? O que que elas trouxeram de expansão de consciência para você? E como isso se conecta com essa comunicação real, que é tão natural, que é feita pelo compartilhar e que aumenta, prospera, progride. Voltando ao texto. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas a menos que faça a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. Então a alegria dele não é completa porque a tua é incompleta. Aqui eu quero fazer um parênteses sobre como o texto é escrito, né? Sempre que ele fala de sua, né, ele está falando de terceira pessoa, ele está falando de Deus, e geralmente essas referências são feitas em letra maiúscula, e sempre que ele está falando de tua, de segunda pessoa, ele está falando de você. Você, eu, né? Quem está lendo, recebendo o texto. Então, ele diz: ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgar. Mas a menos que faça a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele, da experiência do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados, e ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a sua alegria contigo enquanto tu não conheceres isso com toda a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a ele, o que claramente seria impossível, mas ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado, porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis,
porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los. Você desejaria isso? Ter um estado de expansão tão grande que você se tornaria invulnerável, porque não precisa proteger nada, porque não precisa defender nada, porque não precisa resistir a nada, porque não precisa se alinhar com nada, não precisa concordar com nada, simplesmente ser. Ai, ai. Então, a sua utilidade é o seu louvor a Deus, e ele restituirá esse louvor porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Então, com essas palavras, o capítulo 4 se encerra e a última frase, né, que ele termina esse texto é: eu te dirigirei aonde tu possa ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Então, se nesse momento algo, pelo menos eu estou captando dessa maneira, nesses 10 segundos, né? Porque na próxima leitura disso, ou a próxima vez que eu escute isso, outras consciências podem chegar, mas se em algum lugar da sua vida você tem julgamento sobre si mesmo, que você não acha que o que você faz é relevante, que quem você é relevante, e se compara com outras pessoas, Deus diz: eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Mas quanto a gente resiste a isso? Mas quanto a gente tem um plano perfeito feito pelo nosso ego, que tem que ter isso, aquilo, e quando você conseguir aquilo, vai partir para obter aquilo, e aí você vai ter a meta e depois vai dobrar a meta. E se fosse mais fácil? E se você estivesse simplesmente aberto a ser guiado pelas mágicas, milagres, mistérios e possibilidades do universo? Então, esse capítulo foi cheio de pérolas, né? Parece que foi um capítulo dentro de 1001 capítulos. E lembrando que o tema desse capítulo, na introdução, a gente falou sobre as ilusões do ego, né? Então, o nome desse capítulo é Ilusões do Ego. E a gente percorreu um grande caminho nesse capítulo, identificando, né, muitos lugares em que a gente se separa, em que a gente acha que essas criações que a gente tem com base no ego são as que vão levar a gente a algum lugar. Mas se não tiver nenhum lugar a não ser o reino, e se não houver nenhum lugar a não ser onde há alegria, onde há compartilhar, onde há prosperidade, onde há abundância, onde não há crenças de escassez, onde tudo está em perfeita harmonia, onde tudo está em perfeita paz, você escolheria isso? Com que facilidade você pode escolher isso e como cada um de nós pode se abrir para essa facilidade? Eu escolho isso. Espero que tenha sido uma contribuição e o que mais é possível para todos nós agora. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.